Uhum. E a gente tem um lance também de valorizar muito o relacionamento. Como ter relacionamento com o cliente, né? Que é aquele contato, aquele profissional do RH, né? São muitos. Como que você consegue... né? Estão em várias regiões, vários locais e tal. A gente falou assim, vamos fazer eventos e convidar os clientes. Se vier todo mundo, ótimo, mas a gente sabe que não vem, né? Nem todo mundo pode, mas quem vier é legal, né? Que daí... Aí a gente pensou, vamos fazer um jantar e convidar os clientes. Um jantar de confraternização de final de ano. Porque a ideia era realmente, a gente quer convidar, quer agradecer e tal. Aí a gente pensou assim, tá, mas aí se o cliente vem, daí ele vai, né? A gente vai fazer o melhor possível, vai fazer um cardápio super sofisticado e tal. Daí aquilo não pode entrar em conflito com a gente mesmo, né? Ele vai falar assim, poxa, mas no dia a dia lá, né, não tem, né, essa sofisticação toda, né? Não, né? Uhum. Aí a gente pensou assim, então, vamos fazer o seguinte, todo ano a gente desenvolve o cardápio de Natal, certo? Então, é uma Sim. coisa que a gente divulga com bastante antecedência para os clientes, para eles saberem, porque é um dia muito especial. Normalmente é o último dia de trabalho da empresa, antes das coletivas. Então, é um dia especial para o cliente e para a gente acaba sendo também. E a gente pensou assim, por que a gente não lança num jantar o cardápio de Natal para os clientes? Foi exatamente o mesmo. O que vai ser O servido que nos vai ser restaurantes. servido. O que muda? A gente acompanha com vinhos, obviamente, tá? É empratado, o chefe serve e tal. Mas a matéria-prima e a forma de produzir é exatamente como ele vai ver no restaurante no dia do evento de final de ano. Então, a gente começou a fazer essas Puxa, práticas, que assim, legal. que é para... A gente tem um slogan que é o restaurante ideal é real na prêmio, porque a gente bate muito na realidade. Bate muito. Então, assim, olha, a gente vai mostrar da forma melhor possível, mas é a realidade, né? Então, a gente vê que, assim, é um segmento que foi muito, muito maltratado nesse sentido, né? De clientes, assim, ir fazer visitas em restaurantes e tá tudo muito arquitetado para ele. O cliente não cai mais nessa. Tanto é que alguns preferem até fazer surpresa. Aparece do nada lá. Então, eu acho isso ótimo, tá entendendo? Você tem que estar preparado para qualquer momento, Sim. Interessante né? essa visão do alinhamento de expectativa. Às vezes é isso, né? E quando vê, tu vai lá, faz um floreio gigante ali, e que não é o dia a dia. E tu pega um interlocutor aí, um contratante ali, que tá há anos, já contratou meia dúzia, 10 empresas, já Ele sabe já sabe tudo. até os esqueminhas, sabe? Ah, Sim. vai vir o cafezinho àquela hora, quem vai servir é o chefe, vai vir na xícara, sendo que eu sei que não tem xícara, entendeu? Então, são coisas assim que fica muito manjado, né? Uhum. Então, e hoje, eu acho que com as redes sociais, com os influencers, muita realidade, não dá para esconder mais nada. Tá todo mundo muito exposto. Então, você tem que garantir os seus processos, tem que garantir o seu dia a dia para aquilo parecer sempre super normal. Tem que ser a sua rotina mostrada mesmo. Que legal. E eu concordo, né, exatamente com tudo que tu falou aqui. Inclusive, para complementar isso, eu queria trazer alguns pontos, né? Que tem tudo a ver com o que tu falou. Primeiro, eu vejo que lá na empresa, na fábrica, a maioria dos caras ali, das pessoas, dos homens, das mulheres, sei lá, eles comem 15, 20 minutos, querem almoçar rapidinho e querem ir, cara, um jogar, um descansar, o outro Dormir. dormir. Tanto que um dos pedidos que foi feito, que a gente está tentando tratar melhor agora, é fazer uma área de descanso Sim. mais valorizada do que, cara... Tipo, o lugar das refeições, o restaurantezinho ali tá ótimo. O cara quer comer rapidinho e quer ir depois, então... Segundo ponto, né? Eu quero trazer... Como eu te falei, eu trabalhei numa empresa de restaurantes corporativos. Na época, eu trabalhava na área de projetos, que lá era arquitetura, engenharia, aí fazia as revitalizações, inaugurações, obra, era muito conectado com a área de marketing e comercial. E uma vez eu fui para uma empresa na Serra Gaúcha, muito grande... Lá tem 5 ou 6 mil funcionários, ou 5 ou 6 mil almoços, e mais jantares, ceia, um monte de coisa. E a premissa era, Marcelo foi lá, porque naquela época, em 2006, tinha um investimento de R$1 milhão para fazer lá, porque lá o contrato estava a perigo, porque era feio, porque era antigo, porque era velho, isso que veio a demanda. Tinha que gastar, então... Construir um anexo no restaurante, trocar piso, obra civil, tudo novo, mobiliário, cozinha, tudo. E no fim, R$1 milhão há tantos anos atrás, é um investimento enorme. Hoje vai trazer a valor presente, sei lá, 3, 4, 5 milhões ali para um investimento. Muito bem, cheguei lá, né?
E aí eu sou do Rio Grande do Sul, eu tava lá, estendi um fim de semana, cedinho cheguei lá na Serra, cheguei lá, o interlocutor, conversei com ele e tal, e ele me contou uma história completamente diferente. E aí eu falei, cara, então eu vou ficar aqui para ver. Moral da história. Eles queriam frango com polenta na sexta-feira. É na Serra, eles são gringos, italianos. Sempre teve Natal da empresa lá, não importa o fornecedor. Sexta-feira tinha frango assado, chama galeto lá. Galeto com polenta, radite com bacon e vinagre de vinho e o que tivesse ali, arrozinho, não sei o que. E veio o tal da empresa, estava há muito tempo, alguém mudou de P&D, botou um cardápio nacional e cortou o tal, adaptou, fez não sei o quê. E aí eu falei, mas não, nós não queremos nada disso, a parede tá linda aqui. Era uma paredinha branca, umas coisinhas lá, tava bonitinho, não tinha nada de excepcional, mas era bem feito, assim. Não. E moral da história, liguei eu pro diretor de operações, eu falei, cara, vamos botar frango, isso era no início da semana, vamos garantir, eu vou assumir para eles que vai ter frango, galeto com polenta, sexta-feira. Ao meio-dia, que é o que eles querem. Não, mas tem que ver. Não, eu vou assumir, eu vou fazer. Nem que eu tenha que comprar em um restaurante aqui lá na Caxias do Sul. Tem muita galeteria. E aí foi meio que uma bronca e eu assumi aquilo. E moral da história, alguém comprou essa briga comigo, foi numa galeteria, comprou uma quantidade enorme e entregaram e fizeram polenta, fritou na hora, comprou o negócio. Sucesso. Não gastou nada, porque ia gastar esses milhões aí para fazer o negócio. E voltou ali, nunca mais se falou, ou durante um bom tempo, enquanto eu tive notícia, se falou em... Ninguém queria trocar balcão, ninguém queria trocar piso, ninguém queria fazer nada, não era obra nenhuma. Era o tal da preferência dos caras, os caras estavam acostumados. O cara, aquele perfil da Serra Gaúcha, gringo, origem italiana, cara, eles querem comer. Galeto com polenta sexta-feira. Exato. No final do dia, todo mundo quer comida boa e um ambiente gostosinho. Sim. Não é isso? Um ambiente que eu realmente... a gente tenta produzir os restaurantes para não ficar com cara de empresa. Antigamente, acho que você é dessa época bem assim, sim, que o restaurante tinha a cor da empresa. Então, se o logo da empresa era azul, o restaurante tinha que ser azul e tinha o logo da empresa lá dentro. Entendeu? Então, você falava assim, cara, que hora que ele vai desconectar? Que hora que a pessoa na bandeja, no prato, exato, tudo, então, no guardanapo. Então, que horas que, assim, que a pessoa vai, né? Falar assim, opa, tô num outro ambiente. Então, tem que ser um ambiente, uma zona neutra, né? Tem que ser um ambiente, realmente, para a pessoa se sentir... Ela tem que se revitalizar ali. A alimentação é uma das coisas mais gostosas que se tem na vida. A gente tem o privilégio de servir isso para as pessoas numa empresa, que é num ambiente que ela é muito cobrada, que ela sofre muita pressão. Por isso até que eu destaquei muito que, assim, dentro do ambiente corporativo, é tranquilo se ter uma rotina. Isso é bem visto, porque a gente fala muito, tem que sair da rotina. Sim, mas em outras áreas da vida. Às vezes, no trabalho, tudo que você quer é previsibilidade. Uhum. Você quer, então, assim, não se preocupar que a pessoa ela prefere marcar o que ela vai comer numa sexta-feira. Ela fica sabendo que vai ter um festival, que vai ter massas, então ela já se prepara, porque ela se organiza. Até para isso. Você fala, nossa, mas as pessoas se organizar para comer? Sim. Ela prefere isso do que ela chegar na hora e falar assim, vou lá, vou para massa, ixi, mas olha a fila, mas olha não sei o quê. Mas olha, fulano pediu e está demorando para vir, porque tem tempo, gente, não tem como você produzir, né? A gente ainda tem processos que... Eu vi que o Fábio de Medeiros falou muito de a cozinha de produção que sim, você só finaliza. De finalização. A gente faz isso com os pratos especiais, que são esses que é justamente para diminuir esse tempo, além de melhorar para a nossa produção, facilitar para a produção, mas principalmente para diminuir o tempo, regenerar o mais rápido possível. Então, tem fornos, hoje tem tecnologia que se regenera muito rápido. Só que mesmo esse tempo, se for 10 minutos, a pessoa não quer esperar. Ela tem que ter agilidade, ela quer chegar, ela quer passar no selfie, que é a alegria dela, passar no selfie, encher o prato, comer gostoso e dar a descansada, que você falou. E fazer outras coisas, né, ou checar e-mail, checar, né, redes sociais. Então, ela quer ter o tempo. O tempo tem que ser muito otimizado e muito valorizado. E, então, baseado nisso, de ter o conforto, de ter a pessoa... ter um ambiente que seja gostoso, que seja neutro. A gente foi testando... Uma coisa que é legal na Premium, que é assim...
A gente tem o Aderbal, presidente, e ele gosta sempre de novidades. Isso é muito bom, porque isso instiga a gente estar sempre procurando coisas novas. Então, onde que a gente pode mais se arriscar? E a gente tem muita liberdade para isso. Essa é uma coisa sensacional. E junto com a liberdade vem a responsabilidade, porque daí você fica com medo de errar, que nem você falou. Você tem que bancar algumas ideias, falar assim, não, vai dar certo, porque tem gente que está muito acostumado com algumas coisas, ou pensa assim, vai fazer, vai se gastar com isso, vai se investir nisso, e o retorno, será que vai vir? Então, você tem que... E tudo em publicidade, em marketing, os custos elevadíssimos, né? Ambientação, tudo, Sim. né? São coisas que aparecem, só que em compensação as pessoas acham assim, vai colocar um painelzinho de madeira, é uma coisa, tudo passa de 1.000, não tem nada, Não, tudo não. é acima de 1.000. 1.000, né? 5.000. Exatamente. Então, é um investimento alto. Então, você tem que usar criatividade, tem que, né? Então, nesses 12 anos, então, assim, vamos colocar a gente... Então, a gente gosta sempre muito de visitar restaurantes comerciais, porque é daí que vem a inspiração. A gente fala abertamente lá, a gente fala para os clientes, a gente fala, olha, a gente se inspira em Outback, em Starbucks, a gente gosta do ambiente, a gente quer recriar aquele ambiente, tirar aquela luz de hospital e trazer um ambiente aconchegante e gostoso. Vamos botar sofazinho, isso lá atrás. Hoje todo mundo tem, porque ficou muito acessível, porque era uma coisa cara e difícil. Não, mas a gente não precisa colocar um monte, coloca alguns, né? Criar um espacinho e tal. Aí foi tanto sucesso que tinha cliente que briga para sentar. O pessoal estava, sabe, disputando lugar para sentar no sofazinho, né, nessas áreas. Sim. Mas é lógico, daí o pessoal, no primeiro momento, falou, nossa, mas vai botar isso, sujar, como é que limpa isso, né? Como é que a gente consegue manter, né? Porque são sempre as preocupações. Depois, no dia a dia, vai se incorporando e ninguém nem lembra mais. Aí, vamos colocar luminárias em cima do balcão na linha de distribuição para iluminar a comida. Sem protetor salivar, sem nada. Que o foco é deixar a comida mais bonita, mais vistosa. Luz amarela, bem assim. Nossa, primeira coisa... A vigilância não vai deixar. Porque se não colocar uma redinha, uma gradezinha embaixo da luz, vai quebrar, vai, né? Então, são desafios que você fala, não, vamos bancar, vamos fazer. E foi se incorporando. Depois, todo mundo... Hoje, todo mundo usa, não tem problema nenhum, né? Já é uma coisa que ficou rotineira. Então, são coisas assim que você vai... Desbravando, vai encaminhando. Nossa, vai testando. Porque... E é assim, e testar com coisas viáveis, né? Porque não adianta você ter uma ideia, que nem... A gente visita muitas feiras, você está em viagem de férias, você nunca está descansando, que você está olhando as coisas. Fazendo foto. Então, você fica assim, que versões eu posso fazer? Versões viáveis, de custo baixo, eu consigo adaptar disso. Um exemplo foi, no começo do ano, o Aderbal viajou para a Itália, ele foi num restaurante e, assim, a gente já aplica há bastante tempo jardins verticais, que é uma coisa muito comum, né? De colocar na parede com folhagem artificial. E ele viu num restaurante que era suspenso, que era no teto. E bem forrado, lindo, um restaurante maravilhoso, tal, e com iluminação no meio. Aí ele só mandou no WhatsApp, ele estava viajando, mandou aí, e aí, vocês acham que dá? A gente falou assim, a gente vai fazer dar. Vai fazer uma versão... Eu falo tropicalizada, eu gosto de falar assim, tropicalizado aqui, ó. Nossa, mas foi assim, um trabalho em conjunto com a área de, sabe, com o fornecedor para conseguir projetar uma grade que a gente pudesse colocar a folhagem. O supply que foi lá e negociou folhagem, porque era muita. Então, você não imagina, você despender muito de um investimento em um item de decoração, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, foi um trabalho conjunto, assim. Então, a gente tem muita liberdade de fazer as doideiras. Pela tua fala, né? E também pelo que eu conheço e vejo, às vezes, foto, alguma coisa assim, eu vejo que um dos pontos fortes, você me corrija, inclusive, se eu estiver errado, um dos pontos fortes, além dessa tensão com a oferta do produto, com a expectativa do cliente, mas vocês não se descuidam e, ao contrário, valorizam a questão da ambientação. Né? Você está falando sobre isso agora, né? E eu vejo que um dos pontos fortes é esse, né? É o mobiliário, é essa parte da ambientação, tu falou agora de iluminação, decoração, e investir nessa ambientação é uma estratégia. O que tu pode falar sobre isso, então? Acho que se conecta com tudo, né? Com a marca, com o ambiente de descompressão. É isso mesmo? Fala um pouco sobre isso. Sim, isso faz parte da estratégia lá no começo, porque,
que nem a gente estava falando, é um segmento que é todo mundo muito parecido. Sim. Então, você tem que se destacar. Onde que você se destaca mais fácil? Na ambientação. Só que também você não pode deixar aquilo inviável, que você não vai ficar competitivo se tiver um investimento muito alto. Então, você tem que usar a criatividade. E, assim, numa empresa que eu falei que começou com 12 clientes, né? Hoje a gente está com 180. Então, foi um crescimento bem substancial em 12 anos. Então, a gente tinha 12 restaurantes e inaugurava e a gente podia ousar, a gente tinha essa liberdade. Então, eu falava assim, desde que vocês não ultrapassem o orçamento, podem fazer o que quiser. Então, a gente testou iluminação, testou tudo. Então, sempre foi um ponto-chave, que a gente queria mesmo que falasse assim, não, esse é um restaurante que a Prêmio que fez. E também para se destacar nas propostas, porque a comida, ele vai lá e experimenta, né? E a ambientação? Então, a gente investiu muito também em projetos. Então, mesmo lá no começo, hoje o pessoal tá mais viável, tá mais acessível fazer projetos em 3D, mas é uma coisa cara, você passar isso para um arquiteto e ele preparar um material. Mas, no começo, quando a gente ainda precisava, né, ter aquele gás na nossa marca, se destacar e ficar na mente do cliente, então a gente investia. Falava, não tem problema. Aí o cliente, às vezes, era um cliente que ele não recebia essa atenção. Entendeu? Então, você imagina numa proposta, todo mundo chegou, falou assim, a gente vai colocar a nossa cara e tal. E a gente chegava com um 3D exatamente com itens que foram feitos só para ele, sabe? Então, a gente já tinha as ideias, falava, vamos testar naquela proposta? Vamos. Então, vamos colocar lá. Então, a gente botava no 3D, então ele via, a gente também via, porque pra gente, a gente só imaginava, né? Então, era uma forma da gente também testar visualmente antes de se arriscar. Então, isso foi dando certo. Então, é uma coisa, assim, que a gente está sempre cuidando disso. E posso dizer assim, a gente tem um padrão, a gente faz a mesma coisa para todo mundo e sempre a gente tenta acrescentar alguma coisa ou substituir em um novo cliente. Então, às vezes, tem clientes que ele foi o primeiro de ter aquele item, daí a gente vai colocando um dos outros. Aí a gente pensa assim, vamos dar uma evoluída nesse item. Daí muda o item e vai testando. E a gente já testa nas inaugurações. Então, é o nosso... Quando o cliente, assim, é super bacana e fala, ó, fazem... E isso também dá essa... O cliente, ele adquire uma confiança. Então, ele fala assim, eu vi que vocês fizeram lá no outro restaurante. Manda ver, faz aí. Sabe, pode. E ele fica muito feliz, porque vê que a gente testa mesmo, a gente dá atenção. Então, fecha um contrato, vai a equipe lá ver o que a gente pode fazer, vai, mede tudo. Então, não é só uma questão técnica, assim, medir para colocar os painéis de sempre. Não, é medir para o que a gente pode fazer aqui. Então, isso é um tratamento diferenciado. Sim, incrível. Muito interessante esse nível de detalhe, o nível de personalização e também com essa ideia de depois de multiplicar para a rede ou para os clientes todos, né? E a gente comentou, então, várias nuances já sobre a Premium, né? E fala um pouco agora sobre, assim, que tu pode trazer de dados, segmentos de atuação, proposta de valor, alguns números. Eu ia te perguntar, você já falou, então, que tem 180 unidades ou restaurantes hoje. Isso, restaurantes. Que mais... Os principais segmentos, porque se tu pegar o segmento de refeições corporativas ou de restaurantes corporativos, tem uma abrangência enorme, né? Desde a indústria, e, enfim, tu falou de banco, isso é da Faria Lima. Isso é uma coisa muito interessante que a gente fala da questão do marketing, que não dá para se aplicar muito o marketing do dia a dia, porque às vezes o pessoal pergunta assim, qual é o tamanho do seu mercado? Eu falo, meu mercado Imagina. é tudo. Tem um trabalhador lá, ele está disposto, a empresa está disposta a montar um restaurante? É isso. Então, escola, qualquer tudo coisa, exatamente. Precisa ter o volume. Então, é lógico que a gente tem mais as metas, assim, de focar em faturamento, então, para viabilizar o negócio. Mas, quanto a segmento, não tem restrição nenhuma. Tudo tem que pessoas de organização que precisam se alimentar. Exatamente. E vocês têm expertise, vocês têm escolas, indústrias, sei lá, call center... Tem coisa... Call center, às vezes, como são turnos curtos de trabalho, mas é lanche, é isso, né? Isso. Tem serviços que são só lanche, né? Então, assim, tem lugares que é só café da manhã. É muito interessante, né? Você imaginar que você pode fornecer só o café da manhã. Sim. Porque é outra rotina de trabalho. Então, tem todos os perfis, formatos. E a empresa começou, que nem eu falei para você, pegou lá 12 contratos, foi para 180. A gente saiu no ranking da Exame entre as empresas que mais cresceram pelo 3º ano consecutivo. Então, assim, a gente foi... No primeiro ano que a gente entrou no ranking da Exame, de pequenas e médias, né? De que mais
cresceram, a gente entrou na posição 17º. Isso no primeiro ano. E era a única do segmento. Aí, já no segundo ano, a gente foi para terceiro lugar e agora esse ano a gente foi para segundo lugar. E continuando não tendo nenhuma empresa do segmento com esse nível de crescimento. Então, é assim, é uma preocupação da empresa também. Crescer, mas... Porque nesse tipo de negócio não é impossível ter esse crescimento rápido. Você compra uma empresa, você adquiriu... Então, tem formas de conseguir. Não, mas a gente busca o crescimento pela sustentabilidade mesmo, que é... É crescimento orgânico mesmo. Total. Tá na batalha ali, conquistar cliente novo, mesmo. Inaugurar restaurante. Exatamente. E quantos funcionários tem? Quantos colaboradores tem? 3.000. 3.000 colaboradores. Exato. A gente está em 8 estados, tá? Então, assim, tá em uma abrangência interessante. E são bem, assim, tem desde Rondônia, então tem lugares distantes, Mato Grosso, Goiás, então tá, assim, tem uma premiumzinha lá em algum lugar. Uma capilaridade interessante, sim, então, já tem. e esse número de 180 restaurantes. E é bem complexo, né, no Brasil aqui, porque logística, né, para entregar insumos. Total. A gente sabe que, assim, a gente preza, assim, obviamente que ninguém escolhe um cliente, né, um perfil de cliente. Mas a gente sabe o perfil de cliente que gosta do nosso trabalho. Então, assim, focado em relacionamento, focado em rapidez na resolução dos problemas. Então, a gente tem um perfil de cliente que gosta dessa tratativa, que gosta da proximidade e tal. E, às vezes, o que acontece muito? Empresas menores conseguem dar essa atenção, conseguem dar... E às vezes, o cliente ele já tem muito o pré-conceito de que empresas que não são os grandes players do mercado, que vai ter dificuldade na logística, que vai ter dificuldade em projetos grandes, em atender demandas de restaurantes com muitas refeições. E eu acho que, assim, a gente tem sempre que fazer uma batalha ali para tentar tirar isso, porque hoje está muito mais simples. Você consegue ter parceiros. Então, não era igual antigamente, você tinha que ter um CD em cada lugar, você tinha que ter... Ou você ficava muito refém de fornecedores. Então, hoje já é muito mais fácil a logística, a forma de mandar matéria-prima, contratação à distância. Então... Para quem conhece do segmento e tem experiência como vocês, ficou muito mais fácil mesmo. E você falou que passou de 12 para 180. Então, grosso modo, foram 170 inaugurações nesse meio. Deve ter tido algum que entrou e saiu. Mas, a grosso modo, aqui 170. Em quanto tempo mesmo? Em 12 anos. 12 anos. Então, nós estamos falando de 15... Mais ou menos 14, 15 por ano. Dá mais de um por mês, então. Sim. Todo mês, então, e às vezes concentra... Às vezes no mesmo dia. Às vezes tem toda semana, ou um por semana, ou às vezes por dia tem mais unidades e tudo isso. Tem uma rotina interessante aí de organizar 4, tudo 5, isso. 5 em cidades diferentes no mesmo final de semana. É um negócio que tem que ter... Você tem que ter um preparo, tem uma equipe que tem que estar muito azeitadinha ali para sair tudo certo. Legal. E... essa área de comunicação, então, que tu falou, tu tem um trabalho ou tem um direcionamento, algumas ações para comunicação interna? Nem sei como é que tá agora, chamava muito de endomarketing, né? Não sei como é que tá. Comunicação interna, então, com os colaboradores. Tu tem um programa para isso? Sim. Você fala mesmo na Premium mesmo, isso, né? Isso. A gente tem uma área agora esse ano que começou de DHO com uma gerente exclusiva para isso. Porque, assim, somos uma empresa descentralizada, né? São 3.000 colaboradores espalhados. Em 8 estados, quantas cidades aí, sei lá. Exato. E a gente sabe que um problema desse segmento é que, assim, a pessoa tem a equipe premium lá, trabalhando no restaurante, dentro da empresa X. Ela vive muito a realidade da empresa X. Né? Então, se você não dá um amparo, se você não dá uma proximidade, não acompanha, ela vai cada vez mais se tornando colaborador do cliente e não seu. Então, você tem que ter um trabalho constante de ficar mantendo todo mundo próximo. Para trazer, você tá aí fisicamente, mas você pertence ao universo premium aqui. Exatamente. Senão, quando vê, o cara tá seguindo as diretrizes, os valores lá do teu cliente, é isso? Exatamente. Então, você tem que ter um trabalho de comunicação que seja viável também. Você não é todo mundo que você consegue atender fisicamente, então você tem que ter um trabalho colaborativo com o nutricionista, que ele vai fazer esse repassar as informações. Então, assim, a gente faz reuniões online praticamente toda semana com toda a equipe, então passa as novidades ali, vai acontecer tal coisa, a gente avisa todo mundo
e fala assim, quando possível, pede para toda a equipe participar também da chamada online. Que todo mundo se apresenta, se tem gente nova. Então, é sempre uma forma de trazer todo mundo próximo. Sim. É um desafio por conta do perfil de empresa, né? Mas você tem que usar a tecnologia, tem que usar o que tem recursos disponíveis aí para atender. Sim, isso foi uma coisa que facilitou muito nos últimos anos, né? Não sei você, Nossa. mas eu antes aí de 2020 para cá, da pandemia e tal, quando eu ia fazer uma videochamada, era uma coisa esporádica, ia na sala lá. Agora a gente puxa o celular quando vem informalmente, agora faz uma videochamada, abriu o computador. Muito bem. A gente achava um negócio frio, distante, que as pessoas não iam ter entendimento. Como foi forçado, todo mundo teve que aprender, né? Então a gente vê isso muito, é muito tranquilo. As pessoas já ficam muito mais à vontade, elas falam como se estivesse na presença mesmo. Eu sou old school aí, né? Eu gosto de brincar que eu sou velhinho, tenho 48 anos, mas para mim eu me acostumei com isso, que para mim eu prefiro em algumas ocasiões, em alguns temas, fazer... presencial. Eu prefiro fazer uma videochamada, às vezes. Para começar. Tipo, eu gosto de qualquer assunto, eu gosto de começar numa videochamada, porque a gente está muito exposto ali, né? Tanto, às vezes, é fornecedor, parcerias, clientes, tu sabe também, né? E, às vezes, não faz sentido. Às vezes, tem alguém que quer te propor uma parceria, um fornecedor, que não faz sentido para ti. Então, você já otimiza o tempo daquela pessoa, o seu também. Eu gosto de começar os negócios através de uma videochamada, e aí se tiver liga, se tiver sentido, eu gosto de... Quebra o gelo ali antes de ter o contato gosto físico. de continuar, então, e dar sequência presencialmente, né? Mas com certeza, como você falou, como é muito para uma empresa capilarizada, assim, que tem 8 estados, muita gente trabalhando, se você não tem essa ferramenta, fica complexo, né? E acho que conectando um pouco com isso, eu estou deduzindo aqui, eu sei que a Premium tem um restaurante escola, né? E como é esse restaurante? Qual é a estratégia dessa iniciativa? Eu estou aqui viajando e tal, já estou pensando que tem a ver com esse proposta de valor, treinamento, desenvolvimento de produto, mas enfim, fala pra gente como é esse restaurante, onde é que está em que cidade, deve ser aqui em São Paulo. Eu até já vi alguma coisa também, mas não tive a oportunidade de frequentar ainda, quero conhecer também. Assim, tudo começa com a necessidade e a gente pensa assim, tá bom, a gente vai ter que fazer esse investimento e como é que a gente otimiza? Tudo na Premium, assim, como é que a gente otimiza? Então, a gente tinha a necessidade de ter um restaurante próprio para os nossos colaboradores da sede, que são quase 100 pessoas. Entendo. Então, é uma quantidade substancial. E, assim, não tinha razão da gente dar vale para as pessoas comerem no restaurante. A gente está próximo a Berrini, então a gente falou, não. Então, já que a gente precisa ter um restaurante, a gente não tem espaço físico aqui, que é um prédio comercial, vamos ter um nosso próprio restaurante, só que não vai ser só isso. Então, ele vai ser muitas coisas. Então, a gente vai fazer um ambiente que a gente pode testar os nossos produtos. Então, assim, a nossa alimentação da equipe da sede, ela é a mesma que tem todos os nossos clientes. Sim. Então, é a mesma questão, realidade total. Não tem nada diferente. Tanto é que o pessoal estranha muito, porque às vezes a gente faz eventos para os clientes, então, assim, aí o pessoal teve uma sobra de alguma coisa, coloca na alimentação. Todo mundo, mas por quê? Tá estranho isso aqui, sabe? As pessoas já estão muito habituadas, gostam muito. Então, ele já é um restaurante para isso, para testar os novos produtos. Então, P&D usa lá. A gente tem uma área para fazer vídeos, então a gente grava todas as receitas. Então, essas receitas que a gente faz em parcerias com os chefes de fora. Então, a gente grava lá. Ele chama Domani, o nosso restaurante. Porque é amanhã em italiano. Porque tudo a gente gosta muito de italiano. Por causa da origem do premium, tá? Então, a gente usa bastante. E a gente faz os treinamentos. Então, equipes de chefes, todo mundo vai para lá. Porque é próximo à nossa sede, então é fácil acesso, acesso ali para todo mundo. A gente faz eventos com os clientes, então esses jantares, esses eventos que a gente chama todo mundo, a gente faz lá, porque é um ambiente bonito, é gostoso. A gente testa a nossa ambientação lá também. Então, os itens que tem lá, a gente colocou primeiro lá, falou, funciona, e a gente começou a colocar em clientes. Então, às vezes, é muito engraçado. O cliente vai lá e fala, nossa, mas aqui também tem isso. Aí fala, então, o seu teve, porque aqui teve, a gente testou antes. Então, assim, pau para toda a obra lá. E é aberto ao público também ou não? Não, ele não é. Por conta disso, né? Porque como a gente já tem uma demanda grande, então a gente não necessita de ter um volume maior, porque já é um volume de um restaurante médio. Então, perto da sede, então os colaboradores descem ali e vão almoçar ali todo dia, é isso? Exatamente. Então ele é só exclusivo para Então ele tem aquele
funciona normalmente ali para almoço, seus 100, cento e tantos almoços ali, Exato. e vai testando essa dinâmica toda, e mais estúdio, Mas é mais cozinha tudo. experimental. É o lugar da gente fazer as reuniões. Então, as nossas reuniões legal. internas, reuniões com os clientes. Então, às vezes, a equipe comercial precisa ter um lugar, tal. Então, já aproveita, já também degusta da comida. Então, é um lugar multiuso total. Então, a gente empresta para os nossos clientes fazerem os eventos deles também. Então, é uma forma da gente estreitar o relacionamento. Então, porque assim, é uma localização excelente e ele tem um espaço muito bom. Então, naquela região é muito raro ali. Porque você fica restrito ao hotel. Então, às vezes, o cliente fala, nossa, eu quero uma confraternização de final de ano na minha equipe. Aqui eu não tenho um lugar que possa reunir, né? Então, a gente cede o lugar para os clientes. E também é um lugar que a gente leva todo mundo, faz reuniões lá. É muito, muito bacana.